Mentalidade da esquerda e realidade. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Vocês já perceberam como o termo realidade já não traz mais nenhum significado? Perceberam como foi esvaziado de todo e qualquer sentido? E que isto contribui e muito para a mentalidade de esquerda? Bem, para nós entendermos um pouco deste processo, nós temos que ir lá para a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, nós tínhamos um grande debate. O debate entre os sofistas e os filósofos. Os filósofos acreditavam que o ser humano ele pode sim encontrar a verdade a partir de um método honesto, firme e um método que não viesse a satisfazer os seus desejos pessoais, mas que se impusesse sobre aquele que buscava a verdade por meio da filosofia. Os sofistas diziam que isso era balela, isso era tolice. O que importava mesmo era o discurso. A realidade em si ela não existe. As pessoas não tinham como ir à realidade. O que existe, na verdade, é a construção do discurso. Cada um constrói o discurso e o importante é vencer com um discurso no debate. É por isso que uma das frases mais conhecidas deste movimento é: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Em outras palavras, é o homem, ele constrói. Ele constrói a partir do discurso. A realidade, ela não faz nenhum sentido. Bem, neste debate nós vamos encontrar um filósofo extremamente importante que vai, obviamente, contrariar esse tipo de raciocínio. Esse filósofo é Aristóteles. E Aristóteles ele tem um esquema onde ele vai trabalhar pensamento, realidade, comunicação, que é muito interessante. E eu quero trazer isso para vocês. Imaginemos um triângulo. E nesse triângulo nós temos então os três elementos que são importantes nessa discussão entre verdade, significado e comunicação. Então nós temos de um lado o signo. Mas este signo, ele depende na mente do indivíduo do significado. E este significado, ele só faz sentido quando ele está ligado ao referente. Bem, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Signo são letras ou sons que nós escrevemos ou emitimos. São palavras, são frases, são nomes. Agora, estas palavras, estes nomes, eles só fazem sentido se traz um significado para a mente daquele que está ouvindo ou daquele que está lendo. Portanto, é necessário uma definição mental. E essa definição mental, ela está intimamente ligada à realidade. Essa definição se liga àquilo que de fato existe. Eu quero dar um exemplo prático. Pense aí em gato. Quando eu digo pense em gato, eu tenho certeza que você não pensou em G-A-T-O. Você pensou em um animal, não é mesmo? Quando eu digo mentalize um gato, você vai mentalizar um pequeno animal felino de 4 patas, que mia, que gosta de comer ratos, etc, etc. Agora, essa definição mental deste pequeno felino que você construiu na sua mente a partir da palavra gato, e essa palavra ela pode vir escrita ou ela pode vir pronunciada, ou seja, alguém falar essa palavra, ela só é possível, esse significado, essa definição mental, ela só é possível por causa da realidade. Existe o gato, então é por isso que faz sentido. Mas o que ocorre pela proposta dos sofistas é que esta realidade ela deveria ser cortada. Então você não tem aí um triângulo, você tem apenas uma polaridade. De um lado o signo
e do outro significado. E este significado ele é construído pelas pessoas. Ora, isso vigorou e isso ganhou força, sobretudo, no Iluminismo. Kant, por exemplo, ele é responsável por criar aquilo que se chama subjetivismo, onde o conhecimento ele não está no objeto, mas ele está no sujeito. Por isso que muitos dizem que isto é uma revolução copernicana, porque tudo que girava em torno do objeto agora passa a girar em torno do sujeito. E aí então nós podemos perceber que toda essa construção gerou tantas afirmações absurdas que ouvimos hoje, como por exemplo, não existe verdade. Agora, é óbvio, se você afirma não existe verdade, a minha pergunta é, essa sua frase é verdade? Porque se ela é verdade, então existe pelo menos uma verdade. Agora, se ela não é verdade, então por que devo acreditar em você? Percebem a incoerência? Mas a mentalidade humana, ela se tornou tão revolucionária que ela passa por cima dessas questões, onde vão afirmar que verdades e certezas inexistem. E com isso se destrói a realidade. Hoje nós vivemos um momento na academia onde tudo é construído. Você não tem, aliás, você é proibido de falar, não, a realidade mostra que não, a realidade não mostra nada. O que mostra é a sua construção, é aquilo que você define. E o pensamento de esquerda se baseou efetivamente nisto. Quando nós olhamos, por exemplo, para o marxismo clássico, vamos perceber que aquele tipo de pensamento, ele determinou que devemos destruir o status social que existe. Destruir pela violência, pela revolução. Engels, por exemplo, propõe a própria destruição da família. Essa família, que é tida como família tradicional, ele diz que isso tem que ser destruído. Mesmo que essa família tradicional tenha vindo de muitos e muitos e muitos séculos. Então eles desconsideram aquilo que é construído historicamente. O que eles querem é, por uma concepção revolucionária, transformar. Ainda que toda essa transformação e toda essa base ideológica não tenha a menor conexão com a realidade. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre isto, pensando em alguns movimentos intelectuais mais recentes. Primeiro é Paulo Freire. Paulo Freire, ele criou um sistema de alfabetização de adultos, onde ele combateu aquilo que ele chamou de sistema de cartilha, ou linguagem de cartilha. Ora, Paulo Freire foi profundamente influenciado pelo existencialismo, sobretudo o existencialismo de Jean-Paul Sartre. O que Jean-Paul Sartre dizia? Tudo no universo tem essência, menos o homem, menos o ser humano. O ser humano nasce existência. E aí, ele sendo existência, ele vai construir a sua essência. Percebem? O restante do universo possui essência, mas o ser humano, ele possui apenas existência. Paulo Freire se baseou nisso. E aí nós vamos perceber que o método de alfabetização que ele utiliza vai apenas oscilar entre significado e signo. Ele corta a realidade, porque ele mesmo propõe um tipo de alfabetização militante. É o que ele vai chamar de espírito crítico, onde ele vai dizer que esse processo educacional ele é político, ele tem uma intenção final. Como ele tem uma intenção final, e essa intenção ela é revolucionária, ele desconsidera totalmente a realidade para aplicar o sistema. E aí, o que se vai gerar? Vai se gerar pessoas, alunos, que vão se tornar analfabetos funcionais. E analfabeto funcional é muito importante para esse processo revolucionário.
Porque eles vão adquirir essa ideologia revolucionária sem nenhum questionamento, sem olhar para a realidade. Não adianta dizer para eles assim: amigo, o socialismo não deu certo em lugar nenhum. O marxismo, ele só destruiu, ele só empobreceu e enriqueceu aqueles que são os donos do partido. Não adianta. Você pode mostrar a realidade para eles, mas eles insistem em dizer que permanecem nesse pensamento porque esse pensamento é o correto. Um outro exemplo que eu quero dar acerca desta construção de esquerda é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero diz que as pessoas nascem neutras, né? Como vimos lá em Jean-Paul Sartre, que influenciou Paulo Freire na pedagogia, agora vamos perceber que esse tipo de construção chegou ao extremo de se afirmar que ninguém nasce homem ou mulher. Se torna. Não importa o sexo biológico. E aí então eles criam uma nova linguagem. Uma linguagem que não possui a menor conexão com a realidade. Qual é essa nova linguagem? Gênero. As pessoas não têm sexo, as pessoas têm gênero. E o gênero, ele é construído. Ora, isso é um total absurdo. Nós sabemos que o que possui gênero são os objetos. A mesa, gênero feminino, mas a mesa não é uma mulher. O carro, gênero masculino, mas o carro não é um homem. E a ideologia de gênero está absolutamente descolada da realidade biológica, da realidade física. Agora, por que tudo isto? É porque a mente esquerdista ela é revolucionária. Ela não se atém a olhar para a realidade e dali extrair a construção do seu raciocínio. Na concepção de esquerda, a oscilação se dá apenas entre signo e significado. E se você não tem um referente, se você não tem uma realidade para se impor sobre essa construção do signo e sobre esse significado, aí você pode construir o que você bem entender. Você não tendo compromisso com a realidade, você pode construir qualquer coisa. É por isso que a mente esquerdista, ela é assim. Ela não se atém à realidade, seja ela histórica, seja ela biológica, seja ela social, seja ela econômica, seja ela em que área for. Ela nega, ela destrói, ela rompe com a realidade, para que eles construam a ideologia. É por isso que o marxismo ou o socialismo, o que inclui também outros humanismos, a ideologia vem primeiro. Quando você tem a ideologia, então a realidade para eles vai se adequar à ideologia e não o contrário. Para nós, sobretudo conservadores, ora, o conjunto de ideias ou a ideologia, ela tem que estar baseado na realidade, no referente. Os meus significados, que advêm de palavras e sons, tem que estar conectado com a realidade. Para o esquerdista, não. Não há realidade. Portanto, você pode construir o que você bem entender. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.